Bom, gente, esse é o primeiro vídeo do canal e eu não sabia por onde começar. Eu não sabia o tema do primeiro vídeo, eu não sabia qual conteúdo gravar aqui pra vocês. E como eu estava finalizando o meu jejum de Esther, eu falei, por que não começar com esse vídeo? E antes de postar ele aqui pra vocês, fiz uma oração simples pra Deus, pedindo para que esse vídeo fosse entregue. Para que todo mundo que gosta desse assunto, que tem interesse em saber mais como que funciona o jejum, para quem estava aguardando uma resposta de que se era para começar ou não o jejum. Então, por muito tempo eu procrastinei com esse canal. Ele já estava com a foto da bio, ele já estava com a capa, mas ele não estava com conteúdo. Eu já fiz algumas lives aqui, porque eu tenho um canal de propósitos no Telegram e no WhatsApp com algumas meninas. E eu costumo fazer devocionais, costumo fazer lives com elas, propósitos, então eu coloco tudo lá no canal. E eu usava aqui o YouTube apenas para fazer a live e arquivar. Então vocês não conseguem nem encontrar esses vídeos aqui porque eles não estão listados. E eu fiquei procrastinando, eu tinha colocado uma meta de que eu ia fazer o meu primeiro vídeo até 31 de dezembro de 2025. E o ano virou e eu não fiz esse vídeo. E eu falei que eu ia fazer na primeira semana de janeiro e eu também não fiz esse vídeo. E eu falei que de janeiro de 2026 não passava. E eu fiquei enrolando, procrastinando, me achando inferior. Eu falei, meu Deus, mas o que é que eu vou falar para as pessoas? Meu Deus, mas eu não sou nem capacitada, eu não tenho nem entendimento. Eu sou uma jovem cristã nesse mundo, então como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Eu decidi abrir o canal com esse primeiro vídeo do jejum de Esther. Eu vou contar para vocês como foram esses 3 dias. O jejum de Esther, para quem não sabe, é um jejum de 3 dias, mais específico 72 horas. Comecei na sexta-feira de noite, então foram 3 noites e 3 dias. No livro de Esther, na Bíblia, informa que ela ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. Só que eu fiquei bebendo água. Como era o meu primeiro jejum, eu não queria passar mal, eu queria fazer ele por completo. Então, decidi tomar água durante esse jejum. E como que funcionou? Vou contar pra vocês como que foi o processo antes do jejum. Gente, é incrível. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes é normal no seu dia a dia aí, às vezes você tá trabalhando muito, às vezes você tá enrolado com alguma rotina do dia a dia, que você já fica sem se alimentar. Às vezes você fica por horas, 10 horas, 15 horas. Às vezes você passa o dia não se alimenta, você sente até fome, mas pra você é indiferente. Mas é você falar que vai fazer um jejum, o mundo espiritual ele se levanta, que você fica pensando em um monte de coisa, sua ansiedade ataca, você fica pensando no dia seguinte, você fica pensando, meu Deus, mas o que é que eu vou comer para eu não ter fome? Será que eu vou ter fome? Meu Deus, eu vou ficar com fome. Você fica pensando várias coisas. Não, eu vou ficar com fome, aí eu vou passar mal, e isso e aquilo, e o mundo espiritual ele começa a colocar várias coisas na sua cabeça para te paralisar. E quando eu pensei no jejum de Esther, eu nunca tinha feito jejum nenhum. O máximo de jejum espiritual que eu fiz, tanto sozinha quanto com as meninas do canal, foram jejuns de 6 horas. Então, geralmente, a gente começava o jejum ali por volta de 6 horas da manhã e ia até o meio-dia. Ou algumas meninas faziam na parte da tarde também. Eu sempre preferi, durante a manhã, tiro o que eu mais gosto, que é o café da manhã. Então, é o que eu sinto mais falta. Então, quando eu faço esse jejum, geralmente eu tiro por 6 horas a minha manhã. E foi o mais longo que eu já fiz. Claro que eu já passei mais algumas horas sem me alimentar, mas sem fazer jejum em si. Às vezes na correria do dia a dia mesmo. Esse ano eu decidi me aproximar cada vez mais do Senhor, fortificar ainda mais a minha fé, ler mais. Então eu decidi que esse ano eu iria fazer o jejum de Esther. Como? Eu não sabia. E até que eu queria fazer um propósito muito específico pela vida da minha família. E eu tava só enrolando, e aí aconteceu um caso na minha família que eu falei, não, eu vou fazer o propósito e vai ser agora. E aí eu fiquei me perguntando, fiquei vendo os vídeos, fiquei fazendo várias coisas. 3 dias sem me alimentar, meu Deus, como é que vai ser isso? Meu Deus, eu vou passar mal, meu Deus, eu moro sozinha, o que é que vai acontecer? Eu vou passar mal, quem vai me levar pro hospital, quem eu vou chamar? Sabe, passa um monte de coisa na tua cabeça, mas é só o inimigo se levantando, porque nada disso vai acontecer. E aí teve um tempo que eu falei assim, não, eu vou parar de procurar. Eu tava nem pensando no processo, num dia de cada vez, eu já tava pensando no dia seguinte e no outro, e como seria. Então, assim,
O que eu aconselho para você, se você quer começar um jejum, não fique buscando muito sobre o jejum, sabe? Sobre o que pode acontecer. É bom você saber como que funciona o jejum, para que é bom o jejum, por que o jejum vai edificar a tua fé, sabe? Eu te aconselho a não alimentar coisas negativas para sua mente, que a gente sempre pensa no pior e não no melhor. E eu só pensava nisso, que eu ia passar mal, quem ia me resgatar, quem ia me socorrer. E até que eu vi um vídeo no YouTube de 2 pessoas confirmando que a partir do 2º dia o seu corpo ele começa a se adaptar. Então você não sente tanta fome. E eu fiquei pensando, eu falei, se tantas mulheres conseguem, eu também consigo. Antes de iniciar o meu jejum, eu falei, Deus, eu não sei muito como é o jejum da Esther, eu não sei se eu vou fazer da forma correta, é o meu primeiro jejum, mas o Senhor sabe a entrega do meu coração, o Senhor sabe a sinceridade do meu coração. Eu estou fazendo com fé, eu estou fazendo não por barganha, por mais que eu fizesse um propósito específico para minha família, eu não estava esperando que Deus me desse a resposta só porque eu estou fazendo um jejum. Muito pelo contrário, eu sabia que em algum momento eu já tinha entregado aquela situação para Ele, já tinha acreditado que aquilo ia se resolver e que Ele ia fazer no momento dele. Mas eu quis fazer o jejum para enfraquecer a minha carne e alimentar o meu espírito, porque eu já vi muitos testemunhos de quanto o jejum é bom, de quanto Deus fala com aquela pessoa, só que cada um pode ter uma experiência. E eu falei, não, eu vou fazer e eu vou aguentar. Aí eu fiz a minha última refeição, 10 horas da noite da sexta-feira, e eu entrei em jejum. Acabei não orando naquele momento, e aí eu acordei no sábado, orei, falei para Deus o que eu ia tirar. Então, pelos 3 dias eu não ia me alimentar de nada sólido, eu só ia beber água. E estava bebendo chá de camomila às noites também. E eu não ia entrar em rede social. Como eu trabalho com uma das redes sociais, eu permaneci com ela, mas eu tirei o Instagram. E eu falei, eu não vou entrar por 3 dias. E assim foi. E a única coisa que eu falei para Deus, eu falei, Deus, não me deixa ter uma dor de cabeça absurda e nem uma dor no estômago absurda. Que eu aguente. Que o Senhor me sustente, porque a minha força vem de Ti. E eu sabia que Deus ia me sustentar. Deus só dá aquele fardo que a gente pode carregar. E assim foi. Eu senti muita fome no primeiro dia, mas não aquela fome absurda de passar mal, sabe? Eu senti aquela fome normal, que às vezes você está em algum lugar, você sente o cheiro da comida, então você sente aquela fome, mas foi suportável. Eu passei o dia super bem, bebi bastante água, e nesse período de jejum, gente, é muito importante falar, não é só você fazer o jejum e ficar fazendo outra coisa, viver uma vida normal, não. Você faz o jejum e você ouve o louvor, você lê a Bíblia, você lê um livro, você assiste coisas que edificam a sua fé, sabe? Jejum sem buscar a Deus é só um jejum, não é um jejum espiritual. Então você tem que buscar, você tem que ouvir louvor, você tem que buscar a palavra, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que orar. Eu geralmente estava orando de manhã, de tarde, estava orando à noite também. Já acordei às 3 horas da manhã para orar. Então, assim, eu estava diversificando a oração ao longo do dia. Estava fazendo meu devocional de manhã, estava ouvindo louvor, estava lendo um livro na parte da tarde, orava na parte da tarde, lia mais um pouco na parte da noite. Então, era assim que estava sendo os meus dias. E aí, no sábado, foi tranquilo. No domingo, a minha mãe veio para cá, veio me visitar. Então, assim, eu estava de jejum e ela veio para almoçar. Eu falei, mãe, tem comida, mas eu não estou comendo. Mas eu vou pedir uma comida para a senhora. E eu pedi. Eu falei, Deus, me sustenta. Eu não posso comer, eu não vou comer, eu não vou ter vontade de comer. E, por incrível que pareça, ela falou, não precisa pedir, porque você está de jejum, vai sentir vontade. E eu não senti. Gente, Deus sustenta de uma maneira que vocês não entendem. Olha, é só para quem faz o jejum. E eu fui pedir comida para ela. Coloquei na mesa o prato tudo direitinho. De tarde eu fiz um lanche para ela, fiz uma crepioca, fiz um lanche, ela comeu e eu não estava comendo. E aí tudo bem, ela foi embora. De noite eu comecei a sentir uma dorzinha leve de cabeça. Não era uma dor insuportável, mas era uma dor que estava me incomodando. Então eu comecei a fazer uma leitura na parte da noite, mas eu optei por dormir mais cedo. Então eu fui ouvir um louvor e acabei dormindo. Hoje eu acordei bem melhor, tava com uma leve dor de cabeça, mas não tão forte assim, tava suportável. Dor no estômago eu não tive e eu tava sentindo uma fomezinha, sabe? Eu tava sentindo aquela vontade de comer, mas também não era nada absurdo, era uma coisa que dava pra sustentar. Só que eu fiz uma coisa que eu te aconselho aqui, não faça. Eu resolvi ir pra academia. Eu falei, bom, eu só vou fazer um treino de braços e vai dar tudo certo, porque eu não vou fazer muita força. 3 dias sem me alimentar e eu ainda quis ir pra academia. Fui pra academia, consegui fazer o primeiro exercício, o segundo exercício.
Quando eu fui pro terceiro exercício, gente, eu comecei a ver tudo preto. Minha pele, meu lábio ficou branco. Eu comecei a suar, eu só falei com o personal, eu tô passando mal. Aí ele foi, me colocou deitada no chão, colocou o pé pra cima. Ele falou, o que que aconteceu? Você tá em jejum? Eu falei, eu tô em jejum, eu tô em um propósito. Porque a gente não pode ficar falando que a gente tá em propósito. Só que, quando você convive com algumas pessoas, ou que você precisa falar de alguma forma, isso não quebra o seu jejum. Igual, por exemplo, minha mãe veio pra cá. Então, o que que eu ia falar pra ela? Eu ia mentir? Olha, eu não tô comendo por isso, por aquilo, não. Eu falei, não, mãe, eu estou em jejum, 3 dias, não posso me alimentar. E hoje com o professor eu falei a mesma coisa. Eu falei, eu estava em jejum. Aí ele, mas é um jejum de normal? Como é que aconteceu? Eu falei, não, eu tava sem me alimentar por 3 dias. Ele, mas por que você não me falou? Aí eu falei, desculpa, acabei esquecendo e tudo mais. Então ele encerrou meu treino por ali. Eu fiquei melhor, bebi água e voltei. E eu não treinei mais. E aí hoje, segunda-feira, às 10 horas da noite, é quando eu quebro o meu jejum. Então a gente não pode quebrar o jejum de qualquer forma com uma comida muito pesada, né? Então o certo é você quebrar com uma sopa, alguma coisa mais quentinha para poder fazer o seu sistema digestivo voltar a funcionar, sabe? Para ele perceber que ele tá voltando à ativa. Então eu fiz uma sopa já desde tarde, essa sopa estava preparada ali, esperando para eu comer. E aí esse vídeo que vocês viram no início foi que eu resolvi gravar o primeiro alimento depois de 72 horas. E, gente, é uma coisa assim surreal, porque além de alimentar o teu espírito, parece que a gente dá mais... Parece não, você dá mais valor às coisas, sabe? E principalmente aos alimentos. Às vezes a gente já tem o hábito de agradecer pelo pão de cada dia, por Deus sustentar, por nunca faltar, às vezes até pelo arroz e pelo feijão. Mas quando você fica 3 dias sem se alimentar, você olha até para uma banana diferente. Gente, eu olhava para a banana ali e falava, meu Deus, o Senhor foi capaz de fazer tudo isso. Você começa a dar valor às coisas, você pensa na pessoa às vezes que estava na rua pedindo um prato de comida e você não deu. Eu fiquei pensando muito nisso. E então assim, você começa a dar valor aos mínimos detalhes. Além de ser um jejum espiritual, eu quero falar aqui para vocês também o quanto o jejum é bom. Porque o jejum, para quem não sabe, quando você fica acima de 24 horas sem se alimentar, a sua insulina, ela diminui. E por que que isso é bom? Quando a sua insulina, ela tá muito alta, você fica com aquele desejo absurdo de doce, e eu tenho essa vontade absurda de comer doce. Você não se sente saciada, por mais que você fique beliscando toda hora ali, você tá comendo toda hora, você tá com uma fome que você não entende, você não se sente saciada. Isso é por conta da insulina alta também. E depois que passa de 24 horas, o nosso corpo, ela troca de combustível, então o seu corpo começa a fazer uma cetose. E eles usam uma outra fonte de gordura. Então o seu estômago, ele desinflama. É como se seu corpo fizesse um detox, um reset, sabe? Você percebe que as coisas estão funcionando melhor aqui dentro, sabe? Então, por isso o jejum também ele é muito importante. Mas o meu foco foi no jejum de Esther, foi no jejum espiritual. E eu pedia muito para Deus falar comigo, para Deus me dar uma direção clara para onde Ele queria me levar. Só que eu não estava sentindo a voz de Deus no primeiro e no segundo dia. Hoje eu fiz uma oração muito específica também. Eu falei, Deus, eu sei que esse jejum não é uma barganha, o Senhor não tem que falar comigo, o Senhor não tem que me mostrar nada. Porque Deus já me respondeu em muitos outros propósitos. Eu sei o que Deus tem para minha vida, mas sabe aquela coisa de Deus me confirma, Deus fala comigo, e às vezes Deus já falou tantas vezes e a gente está insistindo, pedindo para Ele repetir o que Ele já falou, sabe? Porque a gente está querendo procrastinar ou porque a gente está com medo de começar alguma coisa. Então, eu já sabia que Deus tinha falado comigo outras vezes e eu falei, Deus, se o Senhor não quiser falar agora, eu entendo, porque ou o Senhor pode falar em outro momento. Às vezes o Senhor está falando assim, minha filha, eu já falei tantas vezes. É só você perceber o que eu já falei e seguir, sabe? E aí eu não deixei de interceder e hoje, no meu último dia de jejum, eu tava orando e eu tava assistindo, eu fui assistir um vídeo do Dave Leonardo. Eu sempre assisto todos os vídeos do Dave no canal. Eu assisto toda segunda, eu assisto toda quinta. E hoje, segunda-feira, o vídeo falou muito comigo e era justamente isso. Deus me deu um sinal. E ele falava justamente isso, sobre às vezes Deus já ter dado sinal e tudo mais. E a mensagem dele foi edificante na minha vida. Falou muito comigo e eu falei, paizinho, o Senhor estava aqui. O Senhor falou comigo. Depois eu fui tomar meu banho, fui ouvir um louvor e a canção também falou comigo. Eu tô contando como que foi o meu nesse primeiro dia. No primeiro e no segundo, eu não ouvia nada, eu não sentia nada, eu não sentia que as palavras eram comigo.
Mas hoje, no último dia, eu senti que a mensagem era pra mim, que o louvor era pra mim e que eu sei que era Deus falando: minha filha, você não precisa de nenhum sinal, porque eu já te dei todos. Então você só precisa seguir, você só precisa fazer o seu caminho. E eu sei que essa resposta também de Deus era justamente para eu fazer esse canal que eu só estava procrastinando, era para eu fazer um primeiro vídeo, era para eu continuar. E Deus usa pessoas improváveis. Eu não tô aqui, eu não sou melhor do que ninguém, mas Ele quer me usar de alguma forma e eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé de alguma forma. Se edificou a sua fé, se você tem vontade de fazer jejum, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, já curte essa mensagem para o canal entregar para outras pessoas, já segue o perfil. E se você tem alguma dúvida, se você quer esclarecer, se você quer saber como que funciona os propósitos, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos com carinho, eu vou responder todos, eu prometo. E aqui na legenda eu vou deixar para vocês o canal de propósitos que eu tenho com as meninas. Vocês podem entrar lá, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram. No Telegram, os tópicos eles ficam todos organizados. Então, todos os propósitos que eu já fiz com as meninas, você consegue acessar, você consegue fazer da sua casa, sozinha, porque tem todo o passo a passo, é muito minucioso. E para quem não gosta de Telegram, tem o nosso canal do WhatsApp. Então, é só você entrar ali. Diariamente eu estou fazendo um devocional com elas, então todos os dias eu estou enviando um devocional lá para elas também. E geralmente eu faço propósito todo mês. E eu sei que vai edificar muito a sua vida. Então, se você que está começando na jornada cristã, se você já é um cristão e quer caminhar comigo nessa jornada, eu te convido a clicar nesse vídeo, a compartilhar com uma pessoa que você gosta, às vezes que está começando na jornada da fé ou que quer entender mais como funciona um propósito. Ativa o sininho do meu canal também e já clica aqui na legenda e entra no canal de propósitos, que vai ser um prazer te receber lá e que as minhas mensagens também edifiquem a tua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.